Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai querido, nós somos gratos por esse momento de culto, por louvarmos ao Senhor, por já declararmos a Deus nosso amor, nossa confiança em Ti. Sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos protege, ó Deus, das adversidades, das lutas. Obrigado por esse momento, ó Pai, que mais uma vez o Senhor Deus vem com a Tua palavra amorosa, Deus, com os constantes alertas, vem mais uma vez, ó Deus, nos convocar ao trabalho, a buscarmos o Teu reino, a buscarmos a Tua verdade, ó Deus, a edificarmos a nossa vida, a nossa casa na verdade. E que seja, Pai, proveitoso, ó Deus, esse momento, que a Tua palavra venha nos ensinar, nos fortalecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte é muito conhecido, e versículo 28 e 29 diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, pela autoridade de Jesus, pela clareza da palavra de Jesus. E essa é a parte final, a parte que nós lemos. Nós vemos aqui uma parábola conhecida como os dois fundamentos, uma comparação entre edificar uma casa e edificar a vida. Aqui é colocado um que edifica a casa sobre a rocha e o outro edificando a casa sobre a areia. Comparação com um homem prudente e um homem insensato. E logo vem aqui a lição onde Jesus quer nos mostrar, nos ensinar. E esta lição é ouvir e praticar, ouvir e não praticar. O homem prudente ouve. Imagina, depois de ouvir tantos ensinamentos maravilhosos, a palavra de Deus, vai para casa simplesmente? Não. Jesus fala: você ouviu, você deve praticar. Isso é ser sensato. Aquele que ouve e não pratica é um homem insensato. Pouco antes aqui nós encontramos uma mensagem parecida. No caso aqui não é nem ouvir e praticar, mas é dizer e praticar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele fala que é aquele que não apenas que ouve, mas que também pratica a verdade. Qual é o alerta de Jesus para nós? É insuficiente apenas ouvir as palavras de Jesus. Aquele que crê deve aceitar a palavra de Jesus e construir a sua fé em Jesus, na palavra de Jesus. Nós vimos algumas parábolas, que começavam dizendo: o reino de Deus é assim. Essa não fala sobre isso, mas nós podemos ver certamente a ideia do reino de Deus aqui. O reino de Deus é assim, não apenas ouvir, ser ouvinte, mas ser praticante. Todas essas parábolas, por ser de uma época específica, elas servem para nós, mas elas ficavam muito vivas para as pessoas que viviam naquele local, naquele momento. E o exemplo para os seus ouvintes era aquelas tempestades repentinas de Israel, quando a água vai brotando de todo lado, descendo e chegando, e alguns lugares que aparentemente são desertos, leitos secos, viram rios alagados,
transformam-se em grandes correntezas. As casas não eram casas como as de hoje, né, de cimento, embora as casas de hoje não aguentam também muita chuva, mas eram casas de barro, casas que era facinho você fazer um buraco nela. Tanto que em Mateus 6,19, quando fala: não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, onde a traça corrói e os ladrões escavam e roubam, era mais ou menos isso, né? Imagina uma casa de barro, você vai lá e faz um buraco na casa e entra. Hoje o ladrão tem que, pelo menos, colocar uma dinamite, né? Tem que explodir lá o lugar, mas era um pouco mais fácil. Os ladrões roubavam fazendo buracos nessas casas. Imagina uma casa de barro próximo de um lugar que iria encher de água. Essa casa ia ser muito facilmente levada. E aí nós vemos então essa ideia do prudente e do imprudente. O prudente vai construir a casa sobre uma rocha, sobre um fundamento forte. O insensato constrói sobre areia, na facilidade, mais próximo do rio lá, para ele ter as suas facilidades, ter água perto, né? Lá na rocha, lá você tem que carregar a água até lá em cima, muito complicado. O prudente, ele pensava no futuro. O insensato, ele estava preocupado com o momento, com o desfrutar daquele momento. O fundamento, para ele, não era importante. E nós entendemos sempre, né, a palavra de Jesus, que o reino do Senhor não é reino de facilidade. Nesse capítulo 7 mesmo, no versículo 13 e 14, fala sobre o entrai pela porta estreita. Largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. A porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então ele está falando sobre uma vida que tem um alicerce, que trabalha, que se dedica, e a mensagem é clara, irmãos. Jesus, depois de falar tudo o que ele acaba de ensinar, ele quer dizer que eles precisavam praticar aquilo, para que quando Jesus voltasse, quando viesse o dia do juízo, eles estivessem preparados. A tempestade do juízo, né, não pegasse de surpresa, despreparados. Jesus deve ser o fundamento da nossa vida. Sobre a vida, a nossa vida deve ser edificada sobre Jesus. Fico pensando, né, o que nos atrai? Nós cantamos há pouco, né, que este é o meu respirar. Qual que era o respirar? A tua vontade. O que nos atrai? E nós, infelizmente, temos tantos deuses, tantos ídolos, estamos tão empolgados, né? Os nossos olhos brilham por tanta coisa. Mesmo nós sabemos, nós hoje cedo cantamos: o brilho desse mundo se apaga diante de ti. Nós sabemos que o brilho dessas coisas se apagam rapidamente, mas elas brilham também, e muitas vezes nos enganam. E quantas pessoas estão distraídas com o brilho, por isso não estão na igreja, por isso não estão buscando o reino de Deus, por isso não tem tempo para ler a Bíblia. A vida espiritual está muitas vezes fragilizada. Repare que essas duas casas, provavelmente elas são parecidas, elas podem ser idênticas, mas o que vai diferir? Alicerce. Às vezes nós somos bem parecidos, mas a diferença está onde nós colocamos o alicerce da nossa vida. Quando você vê uma pessoa perder o centro da sua vida, muitas vezes desesperar, é porque aparentemente ela era uma pessoa firme, mas já estava no seu interior desgastada, cansada. Isso por falta de um alicerce firme. A ideia aqui, irmãos, eu acredito que é apresentar um exemplo prático para fazer com que
a insensatez pudesse ser vista, ou seja, colocar lente na insensatez. Muitas vezes você faz alguma coisa e você faz meio desapercebido. Você pode até saber que é errado, você pode até saber as consequências, mas você quase que não pensa nelas como fato. Vou me explicar melhor. Aqueles homens sabiam muito bem que edificar a casa sobre a areia não ia dar certo. Eles sabiam disso. E provavelmente eram poucos que faziam isso. A maioria fazia o certo. Então Jesus faz uma comparação da vida espiritual com edificar uma casa, para que aquelas pessoas pudessem perceber a loucura que elas estavam fazendo de não edificar a sua vida espiritualmente. É igual se falasse para nós, né? Você vai construir uma casa, você vai gastar dinheiro comprando tudo do melhor da sua casa e vai fazer aquela casa bonita lá, com tantos andares, sem estrutura, para a casa afundar, as paredes ficarem todas tortas. Alguém faz isso? Deveria fazer, poucos fazem isso. Vou gastar dinheiro com alicerce. Eu não sei quantos por cento da obra é o alicerce, mas é um dinheiro bom que gasta no alicerce. Ninguém vê aquilo. Então, tente entender assim. Se você chegar para uma dona de casa e falar: olha, semelhantemente, a cozinheira sábia e a cozinheira insensata que vai fazer um bolo. A cozinheira sábia põe fermento no bolo, porque ela quer que o bolo cresça. A insensata vai fazer o bolo sem fermento, ela vai ficar comer aquela coisinha, né? Vai fazer como que é bolacha? O nome de bolacha? Cookies. O bolo vai virar cookies. Aí a dona de casa vai falar: lógico, eu não vou fazer isso. Poderia se comparar e dizer para ela: olha, da mesma forma, se você não orar, se você não estudar a Bíblia, a sua vida vai ser uma vida rasa, vai ser uma vida que não vai crescer. Você não vai crescer na sua vida. Aí é a lente. Então assim nós poderíamos dar outros exemplos, né? Como um homem, né? Falar para o homem: se você não fizer barba, a sua barba vai crescer. Que novidade, né? Mas semelhantemente a isso, se você não confessar os seus pecados, o pecado vai fazer como uma barba, ela vai crescer, vai ficar feio o negócio. E barba, senhores, tem que fazer sempre, né? E vai crescer de novo. Confesse seus pecados sempre. Então são comparações que servem para mostrar a insensatez de alguém que pensa que vai fazer tudo errado e vai no final dar tudo certo. Essa insensatez é muito comum. A palavra de Jesus quer dizer: não se engane, porque a ideia é essa. O inimigo desde Gênesis quer nos enganar, dizendo: não vai acontecer nada. Há um conforto em conhecer a verdade. Isso aqui eu acho interessante. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Você ouviu, você sabe o que é correto. Mesmo você não praticando, você já tem um certo conforto, um conforto perigoso. O fato de conhecer a verdade é apenas conhecimento. Ninguém está seguro por conhecer. Da mesma forma, o fato de me dizer Senhor, Senhor, não é segurança de entrar no reino dos céus. Quantos pregadores, né, estão pregando Senhor, Senhor? Mas o que faz com que alguém entre no reino dos céus? Ele precisa ser de Jesus, verdadeiramente de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O fato de conhecer não representa nada, pelo contrário, né? É um agravante conhecer a lei. Conhecer a lei e transgredi-la, você está desobedecendo, afrontando mais ainda ao Senhor. Pode falar: não conhecia. Desconhecer também não isenta a culpa, é culpado do mesmo jeito, mas conhecer e errar é pior ainda. O pensamento muitas vezes vai assim: eu conheço, mas somos pecadores mesmos, estou de certa forma desobrigado, como que eu vou praticar?
É impossível, ninguém pratica. E aí vem algumas ideias na nossa cabeça. Eu conheço, eu até que tento, basta tentar. Eu já sei o que eu devo fazer. Alguns pensam assim, né? Talvez os mais jovens: não, pode deixar, eu vou viver um pouco a minha vida. Eu sei a verdade, eu sei o caminho de Deus. Eu vou viver, eu vou dar uma aproveitada. Quando eu tiver mais velho, aí eu vou tomar juízo, né? Tem gente que marca a data do arrependimento, né? Ano que vem, eu vou mais pecar mais esse ano. Ano que vem a gente vai dar um jeito nisso aí, vamos levar a sério a igreja, né? Vou recomeçar a igreja. Então, complicado. Não é aquele que ouve apenas, mas é aquele que ouve e pratica. Não é aquele que ouve e deseja praticar um dia, mas aquele que ouve e pratica. Jesus não disse aquele que ouve as minhas palavras e tenta praticar, mas ele disse aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então a gente percebe, irmãos, que a necessidade é muito grande, né? De buscar o reino dos céus. E o reino dos céus é assim: eu preciso ouvir, e pela graça de Deus, o ouvir vai operar na minha vida a transformação. Eu não preciso ter medo de ouvir, né? Tem pessoas que não querem ouvir, não gosto de ouvir muito, não. Eu preciso ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Deus vai despertar o nosso coração, não só para achar bonita a mensagem, mas para praticar. Tornai-vos praticantes da palavra, Tiago 1, 22 a 25. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É exatamente a ideia. Não se engane. Se você fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Tem gente que acredita que pega um cartão de crédito, compra lá um monte de coisa, sabe que não tem dinheiro, não, mas vai dar um dia, vai dar certo, o dinheiro vai aparecer, não sei aonde, né? Trata mal a esposa, briga com todo mundo, trabalha mais ou menos no serviço, é desonesto, mas no final vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. A tragédia pode se delongar um pouco, mas no dia que a tempestade chegar, muitas coisas vão ruir. Essa é a ideia. Não se engane. E aqui diz: porque alguém que é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se a um homem que contempla-se no espelho, seu rosto natural para si o contempla, se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Então essa ideia aqui é que quando você olha no espelho, você olha a sua aparência. Aqui não está dizendo que você vai esquecer de você, quem você é, mas a ideia de olhar a sua aparência é de olhar os seus, olhar-se, enxergar-se. Quando você olha no espelho, você enxerga se o seu cabelo, né? Não no meu caso, mas se o seu cabelo está despenteado, se tem algum machucado, alguma ferida. E todo mundo que olha, o que ele faz? Se o cabelo está ruim, ele vai pentear. Se ele encontra qualquer machucado, né, no corpo, se aquilo não sarar, ele tem que procurar um médico. Ele está dizendo que a palavra é assim: você olha para a palavra é como espelho, que vai mostrar as suas imperfeições, que vai mostrar como você é, como você deve ser. Espelho é reflexo, você deve refletir aquilo que você enxergou. Você enxerga a palavra e você deve viver essa palavra. E aí ele disse então, quem não pratica é semelhante àquele que esquece. Você esquece, você deixou, você abandonou essa palavra. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo somente negligente ou ouvinte negligente, mas operoso praticante, este é bem-aventurado no que realizar. Então, feliz é aquele que ouve, e aqui é interessante que ele não simplesmente falou ouve a palavra, mas ouve a lei perfeita, lei da liberdade, né? Que quando você lê, ouve a palavra, quando você aprende, quando você é ouvinte, você está aprendendo.
É algo que é mandamento de Deus para você. E não é um mandamento duro, ruim, como tem muito mandamento aí. Vai estudar sobre o imposto de renda, você vai ficar triste, né? Vai estudar tantas coisas por aí. Mas quando você estuda a palavra, você não aprende coisas que vão te tolir a sua liberdade, que vão fazer você perder a vida. Porque tem muita gente que acredita isso, né? Que a vida com Deus é uma vida de perder, é uma vida de limitação. Não. É uma lei perfeita e lei de liberdade. A palavra de Deus liberta, te dá sono, né? Dá sono no sentido que você pode dormir em paz, tira as suas preocupações, faz você ficar feliz. A lei perfeita, a lei da liberdade, e é bem-aventurado, feliz em tudo, feliz no que realizar. O que realizar? Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, o que nós formos realizar, se nós somos ouvintes e praticantes da palavra, isso vai transformar nossa vida. Nossa profissão de fé não pode ser apenas verbal ou intelectual, ela precisa ser confirmada pelos frutos. Meu conhecimento de Deus não pode ser só em palavras, mas em ação. Não pode ser só em conhecimento, inteligência, mas em prática. Muitos professam a fé, mas nem por isso são salvos. Aqui diz a palavra que muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós temos profetizado em Teu nome, expelimos demônios, fizemos muitos milagres. O Senhor disse: não, vocês não fizeram? Não, Ele não disse vocês não fizeram. Ele disse: eu não os conheci. Fizeram sim. Há muita gente fazendo milagres, sinais aí por aí. Tem muitos sinais, muita profecia, muita palavra. Que coisa estranha, né? E Deus fala: não conheci você. Conheci. Mas eu era membro da igreja, eu participava lá daquele grupo, né? O grupo mais importante lá da minha cidade. Eu participava toda a Santa Ceia. Inclusive, né, fui pastor, né? Já pensou, Jesus disse: eu não vos conheci. Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2 falam que alguns profetizaram em nome de Cristo, expeliram demônios e fizeram milagres, mas eram falsos profetas. Jesus dirá para esses: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí, irmãos, a pergunta final aqui é: sobre qual alicerce nós estamos construindo as nossas vidas? Não o alicerce das obras, irmãos. Não estou falando aqui que você tem que praticar boas obras, fazer tudo certinho, né? Praticar, que aí você é salvo. Não. A ideia aqui é: qual é o alicerce das nossas vidas? Jesus. Quando Jesus é o alicerce das nossas vidas, é o próprio Jesus que vai nos transformar, para que nós possamos praticar aquilo que ouvimos. O Senhor vai nos transformando. É um compromisso radical. A palavra radical é a ideia de plantado, né? Radicado, com raízes profundas. Esse é o compromisso do cristão. Não simplesmente verbal, dizer, mas fazer. Não o amor que fala, né? Eu amo Jesus. O amor é prático. E como nós podemos dizer que nós amamos Jesus? A palavra de Deus diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, não praticamos a verdade. Aquele que ama deve andar como Ele andou. É o compromisso radical com o Senhor. Essa parábola, ela tem uma ligação com uma profecia de Ezequiel. Em Ezequiel 13, de 10 a 16, lá o povo construiu uma parede de tijolos soltos e os profetas vieram lá e a rebocaram. Você imagina você construir uma parede
de tijolos soltos, ou seja, não tem massa entre os tijolos. E você vai lá e reboca. A palavra de Ezequiel diz o seguinte aqui: portanto, assim diz o Senhor, por causa de suas palavras falsas, de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Versículo 10 diz: porém fazem o meu povo desviar-se, dizendo paz quando não há paz, e quando constrói um muro frágil, passam cal. Diga àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedras, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Então é uma comparação interessante. Edificou um muro frágil, e quando vêm as tempestades, esse muro vai cair. Ele está falando da vida deles. A vida daqueles era baseada em profetas falsos, que simplesmente diziam: está tudo bem. A profecia era só de bênção, e eles não eram exortados a cumprir a lei, a seguir a verdade. Não, façam do jeito que vocês quiserem, Deus é bom. E aí a comparação aqui fica muito clara, né? Muito próxima. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, e todo aquele que ouve e não as pratica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Jesus, irmãos, ela quer trazer para nós, né, esse chamado à responsabilidade nas pequenas coisas do dia a dia. O quanto nós ouvimos, o quanto nós somos abençoados, o quanto nós podemos aprender de Jesus. E a conclusão para nós é essa: busque aprender de Jesus, busque ouvir de Jesus, busque ouvir mais de Jesus. Sabemos muito pouco, não podemos ficar cheios de dúvidas. Eu não estou falando de discussões teológicas difíceis, não. Eu estou falando de coisas simples, coisas práticas para a vida, que às vezes nós ficamos em dúvida. Ouça a palavra. Mas o mais importante é não acumular esse conhecimento sem praticar. Talvez seja o momento de você parar até de ouvir um pouco e pegar lá e começar um pouquinho naquilo que você lembra, porque a gente lembra. A vida cristã, aquele que já está há muito tempo na igreja, que já participou, que já ouviu várias mensagens, às vezes você para, você lembra, né, de pastores antigos que falaram de Deus para você, de mensagens e de coisas da própria Bíblia mesmo, né, no sentido de que você mesmo leu, passagens bíblicas que você mesmo leu. Elas não podem ficar esquecidas. Aí você vai lembrar de uma época que você lutou para praticá-las e você conseguiu, né? Você praticava tão bem, por que deixou de praticar? Então é voltar a antigas práticas boas, maravilhosas de Deus. Quantos vão, né, com o tempo, ao invés de melhorar, vão deixando de praticar algumas coisas, vão se conformando com esse século. E é isso que Jesus fala: cuidado, não se conforme, porque se você não tiver uma casa edificada, a casa não vai se sustentar de pé. Então que Deus nos ajude. Nós vamos ficar em pé agora, vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele abençoe a nossa vida, a nossa semana, que Ele aplique a palavra dele no nosso coração. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque só Tu és o Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que nos dá a luz, a verdade. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, sem medo, sem constrangimento, no sentido de praticar a palavra por qualquer outra coisa, senão por estar recebendo essa palavra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a andar nos Teus caminhos. Ó Deus querido, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, do nosso pecado, Pai. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, e já deixamos muitas coisas para trás, ó Deus. E que o Senhor Deus nos ajude a não retornar naquilo que é mal,
mas que o Senhor nos guarde, Deus. Pelo Teu poder, ó Deus, nos fortaleça, Deus. Pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nos conceda essa graça, Senhor Deus, de ter uma vida que é realmente edificante, ó Deus, que é edificada sobre o Senhor, ó Deus. Isso que nós te pedimos, ó Deus, confiados no Senhor, confiados que a palavra do Senhor, ela é específica para cada um de nós aqui nessa noite. Que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.